conexão das unidades básicas de saúde, mas hoje o foco nosso aqui é ciência. E nós estabelecemos no Ministério ampliar a capacidade do país em testes diagnósticos na doença, né? Então, essa é a prioridade que a gente tem trabalhado. Nós colocamos 100 milhões de reais do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, através da FINEP e do CNPq, para trabalhar nessas áreas e outras partes do problema, mas essas são as áreas de foco principal. Eu gostaria de começar para falar desse setor, então, de remédios, vacinas e de testes diagnósticos. Gostaria de começar mostrando um vídeo, né, que foi gravado num dos nossos centros de pesquisas, o Centro Nacional de Pesquisas Energéticas de Energia e de Materiais, o CNPEM, que fica em Campinas, e dentro desse centro, ali onde a gente tem o Sirius, né, acelerador de partículas, que para quem não conhece, vale a pena ir lá conhecer, né, para ver como que a ciência do país tem essa capacidade. E ali dentro nós temos também o Laboratório Nacional de Biociências, que tem a ver diretamente com o que a gente vai falar hoje. Então, pode girar o vídeo para a gente? O Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais é um ambiente de pesquisa sofisticado, único no país. Organização social do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, o CNPEM lidera a frente de descoberta de medicamentos contra a Covid-19 na rede vírus MCTIC. Um comitê que articula laboratórios pelo Brasil para pesquisas com o coronavírus. E se a solução para o coronavírus estiver nas prateleiras da farmácia? A resposta para essa pergunta pode estar aqui. Um centro de pesquisa direcionado para solucionar grandes desafios de nossa sociedade. Com financiamento do MCTIC, o CNPEM busca, entre medicamentos que já estão na farmácia, moléculas capazes de combater a Covid-19. Equipes com competências multidisciplinares em uma infraestrutura de ponta usam técnicas de biologia molecular e estrutural, computação científica, quimioinformática e inteligência artificial para procurar remédios que possam tratar pacientes infectados. Diferentes métodos e conhecimentos científicos avançados foram usados para avaliar 2.000 moléculas capazes de inibir proteínas do vírus fundamentais para a infecção. Um verdadeiro quebra-cabeça científico. Hoje, aqui no CNPEM, nós temos pelo menos 40 cientistas envolvidos diretamente nos trabalhos dessa força-tarefa. O nosso principal objetivo é encontrar um medicamento já conhecido, usar esse medicamento para tratar a Covid-19. Essa estratégia se chama reposicionamento de fármacos e é a estratégia mais curta para se chegar o mais rápido possível nos pacientes com Covid-19. Este sofisticado garimpo tecnológico identificou entre os 2.000 remédios testados 6 moléculas promissoras. Direto ao alvo, 6 remédios seguiram para testes com células infectadas. Dos 6 remédios testados, os pesquisadores descobriram 2, que reduzem significativamente a carga viral em células. Um deles, com 94% de eficácia em ensaios com células infectadas. É um medicamento de baixo custo, bem tolerado, sem efeitos colaterais graves e que pode ser usado por pessoas de diversos perfis. Está disponível, inclusive, em formulação pediátrica. E os trabalhos não param. Ainda nas bancadas do CNPEM, testes adicionais indicaram que este remédio pode seguir agora para estudos clínicos com pessoas com quadros de infecção confirmados. A jornada envolve ciência de ponta realizada no Brasil. O que eu visitei hoje aqui me deu essa sensação muito positiva, né? Uma segurança muito grande, que os nossos resultados aqui vão ajudar não só o Brasil, mas outros países também. A rápida resposta do CNPEM contra a Covid-19 foi possível porque o centro reúne especialistas em virologia, biologia computacional, estudos de proteínas e outras competências.
Usar a ciência para resolver grandes desafios em áreas como saúde, energia, novos materiais, agricultura, meio ambiente e defesa é a missão do CNPEM. Com o suporte do NCTIC, o centro reúne equipamentos e pessoas capazes de responder aos mais complexos problemas do presente e do futuro. Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Ministro Marcos Pontes. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Bom, gente, acho que dá para ter uma ideia aí, né, mais ou menos onde eu vou aqui para conversar. Então, vamos começar falando a respeito da rede vírus MCTIC, que foi citada, né, nesse vídeo. O Dr. Marcelo Morales, aqui do meu lado, nosso secretário de pesquisas no Ministério. Nós começamos em fevereiro a rede vírus. Diga-se de passagem, esse trabalho no CNPEM, no LNBio, começou em janeiro. Então, para ver, assim que começou o problema, eles já começaram a trabalhar com essas 200 moléculas derivadas desses medicamentos brasileiros. E ciência é dessa forma, a gente começa estabelecendo bases. É isso que eu quero ressaltar aqui, que tudo isso que tem sido feito com base científica de mais alto gabarito no Brasil, por cientistas brasileiros que são renomados, inclusive no exterior também. É importante citar essa parte. E o Dr. Marcelo Morales, então, criou a Rede Vírus MCTIC, que junta especialistas e organizações do Brasil inteiro, trabalhando, né, para achar soluções, no caso agora para o Covid, mas essa rede vai ser mantida, porque não é o fato se nós vamos ter um outro problema como esse no futuro, é quando nós vamos ter. A gente tem que estar preparado para isso. Então, aproveitando esse momento para deixar o sistema todo já preparado. Então, a rede vírus, através do LNBio, então eles trabalharam com reposicionamento de fármacos. Basicamente é você utilizar remédios já conhecidos, testar a eficiência das moléculas derivadas desses remédios já conhecidos, para ver como que elas trabalham com esse vírus especificamente. E deu para ver ali que é um tipo de um quebra-cabeças, né? Próximo, por favor. É um tipo de um quebra-cabeças para fazer com que isso funcione. O vírus, eu não sou especialista nisso, o Marcelo, ele me acude, vai me socorrer aqui se tiver algum problema, mas é um engenheiro aeronáutico aqui falando a respeito de vírus, tá? Mas é fácil a gente entender da seguinte forma: o vírus, ele aproveita das nossas células, ele tem uma maneira de conectar, de se relacionar com as nossas células, utilizar a célula como fosse uma fábrica de vírus, né? E com isso, muitas vezes, ele mata a própria célula, né? E produz um monte de vírus. A gente consegue ver esse efeito, né, quando a gente acaba vendo nas placas ali, como que o tecido acaba se transformando, né, em uma série de células mortas. Essa foto, ela mostra um modelamento matemático, né, e utilizando inteligência artificial, foi o que eles utilizaram com essa computação, para analisar essas diferentes moléculas, essas 2.000 moléculas em tempo recorde, né? Analisar como que elas se encaixam nesse quebra-cabeça, né, dessa proteína do vírus, que é como ele se conecta com as nossas células, para ver qual que se encaixa para eliminar a capacidade do vírus de se reproduzir ou de se relacionar com as células. Então, um trabalho feito ali, de novo, né, ao longo de bastante tempo, desde janeiro eles têm trabalhado com isso, e os resultados disso que nos levaram a essas substâncias. Ali dá para ver os dois tecidos não infectados e o infectado, dá para ver as moléculas, as células mortas ali, aquela parte em amarelo, e como que o vírus tem um efeito grande em cima dessas células do nosso corpo. Depois dos testes computacionais, eles vão para testes in vitro, né, as células reais, testados. Eles começaram com 2.000, passaram para 6 moléculas, e depois 2 delas, essas 6 testadas in vitro com células reais, e você vê ali o resultado. Uma dessas 2 teve um resultado muito bom, 94%, né, de sucesso, trabalhando no tecido, né, real, e eliminando, vamos dizer, essa capacidade do vírus, ou inibindo o vírus de reagir. Por que isso é importante, né?
Vocês veem aí que tem a cloroquina também como comparação, que também é uma possibilidade, mas a gente está trabalhando com esses outros fármacos, né? E esse especificamente, ele tem uma vantagem muito grande, ele não tem nenhum efeito colateral, ele tem muito pouco efeito colateral. Próximo, por favor. E ele pode ser empregado, então, numa grande faixa da população. E a partir daí, a partir desses testes, então foi feito teste computacional, inteligência artificial, aí entra nos testes in vitro, teve sucesso, aí nós escolhemos essa molécula, né, derivada de um medicamento, para começar, e essa é a grande novidade aqui hoje, né, para a gente começar, uma das grandes novidades, para a gente começar então os testes com pacientes, testes clínicos. E aqui então já foi aprovado, né, pela comissão de ética, o protocolo para esses testes, o teste vai ser feito com 500 pacientes em 7 hospitais no Brasil, então 500 pacientes vão começar esses testes. O tratamento ele é diário, por 5 dias, e depois 9 dias de observação, num total por paciente aí de 14 dias. É importante que para rodar, vamos dizer assim, para passar isso com 500 pacientes, nós esperamos que esses testes sejam concluídos em aproximadamente 4 semanas, a depender da entrada, né, desses pacientes. Isso é uma coisa que o presidente Jair Bolsonaro, nas conversas que eu tenho com ele tem ressaltado muito.